democracia é a forma de governo presente em vários países ocidentais no século XXI. Ela está presente nas mídias sociais, nos jornais televisivos e também no vocabulário popular. Mas o que de fato é a democracia? E por que ela é tão importante? A palavra democracia provém do grego demos, que significa povo, e cracia, que significa governo. Basicamente, a gente trazendo no contexto do português, seria poder do povo, governo do povo, ou ainda, como está expresso na nossa Constituição, governo que emana do povo. Mas antes de entendermos como isso se dá na prática, é importante compreender de onde vem essa noção de soberania popular. É um ideal constante na história da humanidade ou algo recente? Quando nós falamos em democracia, estamos referindo à mesma coisa que os gregos antigos? De onde vieram os nossos ideais democráticos? Vamos buscar as respostas dessas perguntas na história. A democracia é um regime político muito conhecido pela experiência ateniense na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Em Atenas, havia uma democracia direta na qual os cidadãos se reuniam para discutir a política da cidade na Ágora, uma espécie de assembleia. Entretanto, diferentemente da nossa democracia contemporânea, em Atenas havia uma grande restrição a quem poderia participar das decisões políticas, restringindo tal papel aos ditos cidadãos atenienses, o qual excluía mulheres, estrangeiros e escravos, ou seja, a maior parte da população. Será somente na modernidade que surgirão as noções de individualidade, direitos subjetivos naturais e soberania popular, que exercerão grande influência sobre o pensamento político e jurídico até os dias de hoje. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, desenvolve a ideia de que o Estado é formado a partir da soberania que cada indivíduo abdica em favor dele, isto é, sua liberdade, a partir do contrato social. Dessa forma, o poder do Leviatã é composto pela vontade individual de cada pessoa, que legitima o monopólio da violência pelo Estado. A teoria de Hobbes, embora tenha o povo como um elemento importante, foi utilizada para justificar os regimes absolutistas da época, uma vez que, após as pessoas saírem do estado de natureza por meio do contrato social que formará o Leviatã, elas abdicam totalmente do seu direito de resistência. Encontraremos um contraponto a isso no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, pois para ele a soberania reside no povo e no povo apenas, de maneira que, quando um governo for injusto e tirânico, o povo pode e deve se revoltar contra a opressão. O contrato social, portanto, para Rousseau, deve expressar a vontade geral do povo e a busca pelo bem comum para que o indivíduo seja realmente livre. Juntamente com essas ideias, ganhará força também a noção iluminista de que cada pessoa nasce livre e igual, com direitos inalienáveis à sua condição humana. São esses ideais que guiarão as revoluções liberais do século XVIII, com destaque para a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. O pensamento iluminista, e principalmente as ideias de Rousseau, tiveram uma enorme influência sobre a França do século XVIII. O ápice desse movimento se deu no governo jacobino, liderado por Robespierre entre os anos 1793 e 1794, que procurou concretizar os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, e colocar o povo no centro das decisões políticas. A Constituição de 1793, que regeu esse período, é considerada a mais democrática de toda a história, pela importância e centralidade que dá ao povo. Entretanto, o processo revolucionário assustou o mundo por sua radicalização, instabilidade e violência, mostrando que as coisas podem facilmente fugir ao controle. Exemplo disso é o governo jacobino ser conhecido como o terror. Dessa maneira, muitas medidas foram tomadas para evitar que a revolução se espalhasse pela Europa e algo nessas proporções voltasse a ocorrer. A principal delas foi o controle do povo. A Constituição Francesa seguinte, elaborada em 1795, a fim de paralisar o processo revolucionário, revoga muitas medidas tomadas pelos jacobinos, dentre elas a redução do eleitorado na França, distanciando-se da abertura democrática anterior. Um dos assuntos mais estudados nas faculdades de Direito do Brasil é a Teoria Geral do Estado, que foi desenvolvida inicialmente na Alemanha. Mas como será que essa disciplina enxerga o papel do povo na política? Veremos isso em uma sala de aula da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
A teoria geral do Estado é muito conhecida por caracterizar o Estado a partir de 3 elementos: o território, a população e o poder. É a partir da junção deles que se tem um Estado. Um dos nomes mais proeminentes dessa teoria é o do jurista alemão George Jelinek. Diferentemente do jacobinismo francês, o qual coloca o povo como elemento central do Estado, a TGE reduz e limita a participação popular ao colocá-lo como apenas um dentre 3 aspectos que formam o Estado. Dessa forma, o povo perde a sua independência, autonomia e soberania, uma vez que essa disciplina coloca o povo como sendo povo apenas dentro do Estado. O Estado precede o povo, e não o Estado provém e está submetido à vontade popular, como dizia Rousseau. A cidadania, para Jelinek, é reduzida à titularidade de direitos, o que demonstra, mais uma vez, o caráter de afastar o povo do centro das decisões políticas. Outro nome de grande importância, não apenas para a TGE, mas para o direito como um todo, é o do jurista austríaco Hans Kelsen, o qual trouxe inúmeras contribuições ao positivismo jurídico. O que distingue o pensamento de Kelsen é a negação a qualquer conceito de Estado que não seja jurídico, uma vez que ele identifica o Estado com seu ordenamento jurídico, ou seja, o Estado é o seu direito. Nesse sentido, mais uma vez, não encontramos o povo como um elemento central, mas sim o Estado, o qual possui a autoridade para criar as leis e aplicar o direito. Um dos contrapontos feitos à teoria geral do Estado pode ser encontrado na teoria da Constituição, a qual recoloca o povo no centro do sistema jurídico. Essa ideia foi abordada pelo jurista alemão Carl Schmitt, e para ele, a Constituição é uma decisão política fundamental que depende do povo para fundar o Estado, como uma unidade política. Dessa forma, Schmitt resgata o conceito de poder constituinte elaborado na Revolução Francesa, e juntamente com ele, a noção de povo. O poder constituinte é essencialmente revolucionário e é ele que determina quem possui o poder de elaborar a Constituição, andando concomitantemente ao ato de fundar um Estado, como podemos ver na Revolução Americana, até mesmo em ditaduras. É importante lembrar que Schmitt é conhecido como o jurista de Hitler. O povo é um elemento essencial da Constituição, sendo necessário o apoio popular na legitimação de qualquer regime. A partir de tudo isso que foi exposto, será mesmo que as pessoas exercem um papel primordial nos regimes democráticos, ainda mais no contexto do Brasil? Nós perguntamos a algumas pessoas e ouvimos as suas opiniões. Meu nome é Ian, sou do curso de Geografia na UNB. Meu nome é Luiz Dutra, faço Geografia também. Gostaria de saber como é que vocês enxergam a participação política popular nos regimes democráticos atuais. Vou falar primeiro? Pode ser. Eu acho que nos regimes democráticos, principalmente no recorte espacial brasileiro, há uma participação popular muito grande, muito ativa, só que a gente tem que ver em qual espectro, no sentido de a partir de quem que essa participação popular está sendo efetivada. Eu enxergo que essa participação política está sendo muito efetivada por regimes de direita, por propagandas de direita, por pessoas de direita, justamente porque são eles que detêm todo o monopólio do poder econômico e político. Então, quer dizer, isso não quer dizer que a população não esteja participando ativamente nesse processo de democratização, por assim dizer, de efetivação desse regime democrático. Então, eu acho que a população política popular é bastante ativa, mesmo não sendo do espectro que eu faça parte, entendeu? É isso. Obrigado. Concordando complementando mais ou menos o que ele falou, desde a polarização que se teve no país, ali em 2012, 2013, se tem essa participação popular, mas ela é muito baseada pela mídia, sabe? Pela propaganda, as fake news. Então, se tem essa participação popular se lutando a partir do que se vê pelas redes sociais, o que necessariamente não é tão bom, porque o povo não está necessariamente olhando para o que está acontecendo lá dentro, eles só se baseiam no que eles estão escutando. Entendi. Muito obrigado, pessoal. Nada. Meu nome é Diogo e eu faço ciência política aqui na UNB. Você acha que o povo possui um papel central nos regimes democráticos de hoje em dia e mais especificamente no Brasil? Eu acho que nas democracias a população ela tem a sua importância, sim, né, de participação. Então tem que ter a participação ativa da população nas tomadas de decisões democráticas. Não é só uma decisão que deve ser tomada
entre os poderes, né? O legislativo, o judiciário, o executivo, mas também tem que ter a participação populacional. E no Brasil eu percebo que a população ela tem sim sua participação. Nos últimos anos a população teve mais interesse nas decisões políticas, mais interesse no que está sendo discutido politicamente, né? Mas eu acho que isso pode se intensificar, né? Eu acho que ainda existe um nicho que discute a política, que fala sobre a política, e a política ela é muito separada por bolhas, na minha visão, aqui no país, né? No nosso país. E eu acho que isso tem que se intensificar, tem que mudar para que se expansione cada vez mais as tomadas de decisões, né, políticas no Brasil. Eu estou aqui com a professora Maria Amélia. Qual o curso que a senhora dá aula? Administração. Professora, na sua opinião, a senhora acredita que o povo possui um papel central nas democracias atuais? O povo deveria possuir um papel central nas democracias atuais, mas como a gente tem uma democracia representativa, ou seja, a gente escolhe os nossos representantes que vão tomar as decisões, nem sempre a gente faz escolhas boas, né? Então o povo deveria sim ter um papel central, mas não sei se tem não. William. Qual o seu curso? Engenharia Química. Qual o seu nome e seu curso? Letícia, Engenharia Química. Bom, eu queria saber a opinião de vocês se o povo ele possui um papel central nos atuais regimes democráticos, em especial o Brasil. Em especial o Brasil, eu acredito que sim. Não completamente, mas eu acho que o povo tem uma participação, tem um papel, sim, na política. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente tem que se posicionar diante a política, porque eu acho que a gente precisa ter opinião e é isso, acho que faz tem um papel importante, sabe? Bom dia, meu nome é Clara, eu faço física. Então, Clara, como é que você enxerga a participação popular nas atuais democracias e especialmente no Brasil? Ixi, calma. Ai, travei. Calma, deixa eu pensar. Você pode repetir a pergunta, por favor? Como você enxerga a participação do povo nas democracias atuais? Você acha que ele exerce um papel central? Sim. Por agora tá bem complicado, né? Eu acho que a democracia na nossa atual realidade ainda não tem uma participação tão clara, principalmente das pessoas, vamos dizer, pessoas de classes mais baixas, vamos dizer. Na atual democracia a participação do povo é mais quem tem dinheiro, quem tem o poder, né, nas mãos. Então, acho que depende de que atuação dessas pessoas que você está falando. Se é as pessoas mais ricas ou se é as pessoas mais pobres. Qual que é o nome e o curso de vocês? João Vitor, Agronomia. Fernando, Agronomia também. Pedro, Agronomia também. Gabriel, Agronomia. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês enxergam a participação política popular nas democracias ao redor do mundo, principalmente no espectro do Brasil. Deixa eu responder. Acho que a participação popular na política brasileira, ela ainda é meio defasada. Eu acho que as pessoas elas não entendem muito quando elas vão votar. Acho que elas vão muito por uma massa de votação, né, pela massa, o que a massa escolhe. Então acho que falta mais esse senso crítico ao invés do senso comum. Obrigado. Hoje no Brasil é tudo polarizado, né? Ou é um lado ou é outro, né? Não tem nada de diferente, né? Aí vai ficar isso aí um bom tempo, eu acho. Até o povo acordar aí, vai ficar um bom tempo. E A e B trocando de poder. E no final das contas a gente fica entre dois ruins, sendo que pode escolher qualquer pessoa. E acho que é isso também, falaram muito. Acho que virou muito mais uma guerra do que realmente pensar no bem comum de todos, né? No caso, tipo, a política tinha que ser para um bem de todos, hoje em dia virou uma guerra e que ninguém faz nada. Seu nome? José Domingos. José, então, como você enxerga a participação do povo dentro dos regimes democráticos do mundo e principalmente no Brasil? Você acha que o povo ocupa um papel central? Sim. A partir dessas respostas obtidas em nossas entrevistas, podemos perceber que muitas pessoas reduzem o papel do povo nas democracias apenas ao exercício do voto. Entretanto, ser cidadão vai muito além do que apenas escolher os seus representantes periodicamente. Para que o povo brasileiro tenha um papel central na democracia, é necessário que haja um engajamento político, com estudos, curiosidades e também buscar pelas informações.
Desse modo, é necessário que os brasileiros exijam de seus representantes eleitos que cumpram suas tarefas e, dessa forma, garantir que seus direitos sejam garantidos, respeitados e que a Constituição do nosso país esteja protegida. Além do mais, a democracia é muito mais do que apenas uma forma de governo. É um valor primordial que deve ser ressaltado na vivência popular. Para isso, o povo deve estar no centro e no coração da democracia,